Moço, posso lavar a louça para comer as sobras? A frase cortou o ar do restaurante como uma lâmina. Naira tinha 9 anos, estava suja, magra, com a roupa grudada no corpo pelo suor e falava sem abaixar os olhos. Tinha fome, mas não implorava. Havia firmeza na voz, mesmo sem força no corpo. Ela apenas queria comer. O garçom franziu a testa, prestes a mandá-la embora. As mesas estavam cheias, o cheiro de comida no ar, e ela destoava de tudo. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, os clientes já começavam a cochichar. Uns riam, outros fingiam não ver. Naira permaneceu imóvel. Não pedia esmola, apenas uma chance. Aproveite e se inscreva no canal, curta esse vídeo e comente de onde está vendo esse vídeo. O restaurante ficava em Campinas. Era início da tarde e o calor fazia o chão brilhar. Naira havia atravessado a rua depois de passar horas parada na calçada observando. Quando entrou, ninguém se moveu. Todos a viram, mas fingiram não notar. Até ela falar. A voz saiu baixa, mas carregada de algo que ninguém esperava ouvir ali dentro. A maioria seguiu comendo como se nada tivesse acontecido. Um casal trocou olhares, um rapaz de camisa social revirou os olhos. O silêncio cresceu, até que uma cadeira rangeu no fundo do salão. Henrique, o dono, levantou-se devagar, alto, calado, de expressão dura. Foi até o balcão sem dizer uma palavra. Ele olhou para Naira, sem pressa. O garçom tentou intervir, mas Henrique apenas ergueu a mão. Traz um prato para ela, igual ao da mesa 5, e um suco também. A ordem foi clara. A reação foi imediata. Choque, incômodo, curiosidade. Naira não entendeu se era real. Henrique continuava ali, parado, esperando. Ela ficou onde estava, não perguntou mais nada. Henrique se abaixou até a altura dela e falou: "Você vai almoçar aqui com a gente." Foi a primeira vez que alguém disse isso olhando nos olhos dela. Ela assentiu com a cabeça, devagar. O garçom voltou com o prato e Naira se sentou numa cadeira próxima à parede. Comeu sem pressa, arroz, feijão, carne, salada, tudo do mesmo jeito que os outros. Um garfo de cada vez. Ninguém mais ria. O restaurante havia mudado. A presença dela agora era um fato. Henrique voltou para o balcão, cruzou os braços e ficou observando. Em silêncio. Era uma cena improvável, mas ali estava ela. Naira comia como se não soubesse se aquilo ia durar. Henrique observava como quem reconhecia algo. O movimento do restaurante seguiu mais calado do que o normal. Cada garfada da menina parecia contar uma história que ninguém sabia. Naira terminou de comer, limpou a boca com o guardanapo e olhou discretamente para o balcão. Henrique não sorriu, mas assentiu com a cabeça. O gesto dela foi simples, uma mão no peito, como se dissesse obrigada. Ela não falou mais nada. Apenas se levantou e andou até a porta. Henrique continuou observando até ela desaparecer do lado de fora. Não comentou nada. Mas, ao voltar para o escritório, abriu uma gaveta e encarou uma foto antiga. Nela, um menino sujo sentado ao lado de um cozinheiro. E então ele entendeu por que não conseguiu ignorar aquela menina. Algo estava só começando. O restaurante inteiro parou por um instante. O garçom, irritado, deu um passo à frente. "Aqui não é abrigo, sai daqui", murmurou entre os dentes. Antes que Naira saísse, uma voz firme ecoou do fundo do salão. "Deixa ela aí." Henrique, o dono, estava de pé, olhando direto para ela. Ele caminhou devagar até a entrada, parou diante da menina e falou sem rodeios: "Traz um prato para ela, igual ao da mesa 5, e um suco também." A ordem foi clara. A reação foi imediata. Choque, incômodo, curiosidade. Naira não entendeu se era real. Henrique continuava ali, parado, esperando. Ela ficou onde estava. Não perguntou mais nada. Henrique se abaixou até a altura dela e falou: "Você vai almoçar aqui com a gente." Foi a primeira vez que alguém disse isso olhando nos olhos dela. Ela assentiu com a cabeça, devagar. O garçom voltou com o prato e Naira se sentou numa cadeira próxima à parede. Comeu sem pressa. Arroz, feijão, carne, salada, tudo do mesmo jeito que os outros.
um garfo de cada vez. Ninguém mais ria. O restaurante havia mudado. A presença dela agora era um fato. Henrique voltou para o balcão, cruzou os braços e ficou observando. Em silêncio. Era uma cena improvável, mas ali estava ela. Naira comia como se não soubesse se aquilo ia durar. Henrique observava como quem reconhecia algo. O movimento do restaurante seguiu mais calado do que o normal. Cada garfada da menina parecia contar uma história que ninguém sabia. Naira terminou de comer, limpou a boca com o guardanapo e olhou discretamente para o balcão. Henrique não sorriu, mas assentiu com a cabeça. O gesto dela foi simples, uma mão no peito, como se dissesse obrigada. Ela não falou mais nada. Apenas se levantou e andou até a porta. Henrique continuou observando até ela desaparecer do lado de fora. Não comentou nada, mas ao voltar para o escritório, abriu uma gaveta e encarou uma foto antiga. Nela, um menino sujo sentado ao lado de um cozinheiro. E então ele entendeu por que não conseguiu ignorar aquela menina. Algo estava só começando. Não se mexeu. Henrique se abaixou, olhou nos olhos dela e falou: "Você vai almoçar aqui com a gente." A menina não respondeu, apenas assentiu. O garçom chegou com um prato e colocou à frente dela. Era o mesmo pedido da mesa 5. Ela sentou devagar, ajeitou a cadeira e começou a comer. Pegava os talheres com cuidado, evitava fazer barulho. O restaurante estava silencioso. Os olhares vinham de todos os lados. Henrique voltou para o balcão sem dizer nada. Cruzou os braços e ficou observando. Naira comia devagar, mastigando com atenção. Não derrubava nada, nem parecia uma criança de rua. Ela terminou o prato inteiro e tomou o suco até o fim. Limpou a boca com o guardanapo, arrumou o prato como via os outros fazendo. Levantou devagar da cadeira, olhou para Henrique. Fez um gesto simples, colocando a mão no peito. Era um agradecimento sem palavras. Henrique retribuiu com um leve aceno. Entrou na cozinha sem pressa. Pegou uma sacola reforçada. Colocou pão, fruta e suco dentro. Voltou até a porta. Entregou a sacola a Naira e disse: "Leva para sua mãe." A menina segurou forte, assentiu em silêncio e saiu andando sem olhar para trás. Henrique a observou até que sumisse da vista. Ficou mais alguns segundos parado. Então entrou no escritório. Abriu uma gaveta antiga da mesa, pegou uma fotografia desgastada. Na imagem, um menino sujo sorria ao lado de um cozinheiro. Henrique olhou fixamente por alguns segundos. Depois, soltou um suspiro. Guardou a foto de volta. Fechou a gaveta devagar. Voltou ao salão como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, estava em movimento. Algo naquela menina tinha mexido com ele. E não era a primeira vez que sentia isso. Era familiar. Enquanto limpava o balcão, olhou novamente para a porta. O gesto de Naira ainda estava presente na memória. Henrique sabia que aquela história não tinha acabado. Tinha acabado de começar. "Isso aqui é restaurante, não abrigo." A frase saiu da boca de um homem engravatado, alto, sentado à mesa do canto. Ele falou alto o suficiente para que todos ouvissem. A intenção era clara: constranger. Naira já tinha saído, mas o comentário permaneceu no ar. Henrique ouviu e não deixou passar. Ele parou o que fazia, olhou direto para o homem e respondeu seco: "E você é juiz de quem merece comer?" O silêncio foi imediato. O cliente não retrucou. Fingiu mexer no celular. A maioria abaixou os olhos. Ninguém esperava aquela resposta. Henrique voltou ao seu posto, impassível. O garçom, que antes estava impaciente, agora observava em silêncio. A tensão no salão diminuiu aos poucos. Alguns clientes voltaram a comer, mas evitavam comentar. Naira já não estava mais ali, mas a presença dela ainda era sentida. Na cozinha, Henrique preparava algo com rapidez. Separou 2 frutas, um suco de caixinha e 3 pães grandes. Pegou uma sacola resistente e empacotou tudo. Não disse uma palavra para ninguém.
Pegou a chave do carro e saiu discretamente pelos fundos. Caminhou até o carro e dirigiu em silêncio. Não ligou o rádio, não olhou o celular. Sabia exatamente onde ir. Passou por ruas estreitas, calçadas quebradas e muros pichados. Observava tudo com atenção. Estacionou ao lado de um terreno baldio. Viu de longe Naira entrando num barraco coberto com lona azul. Esperou alguns minutos antes de sair. Caminhou devagar até se aproximar. Pela fresta, viu uma mulher magra, com os cabelos presos e o rosto abatido. Era a mãe dela. Estava sentada num colchão no chão. Henrique não bateu, não chamou. Deixou a sacola próxima à entrada e se afastou. Entrou no carro novamente e ficou alguns segundos com as mãos no volante. Aquela imagem mexia com ele. Algo naquela menina e naquela mulher não saía da cabeça dele. Ao voltar para o restaurante, passou direto pelo salão. Entrou em seu escritório e se sentou. Abriu a graveta da mesa e pegou novamente a foto antiga. O menino na calçada, o cozinheiro ao lado, o sorriso sem dentes. Ele apertou a imagem entre os dedos, pensativo. Aquele gesto de Naira, aquela frase que ela disse, tudo aquilo desencadeava lembranças antigas. Ele já estivera naquela posição. Já pediu por comida, já ouviu risadas, já foi ignorado, mas também foi ajudado. E agora entendia que talvez fosse a hora de devolver. Deixou a foto sobre a mesa, respirou fundo e levantou-se. Ainda era cedo, o restaurante estava cheio, mas ele já sabia o que faria. Não precisava explicar para ninguém. Às vezes, a resposta mais forte que se pode dar é continuar agindo em silêncio. E o silêncio dele estava só começando. Henrique acordou mais cedo no dia seguinte. Preparou 2 marmitas na cozinha do restaurante antes da equipe chegar. Colocou arroz, carne, salada e uma porção de frutas. Separou também um chá em caixa plástica e 2 pães frescos. Guardou tudo em uma sacola reforçada. Antes das 10 horas, saiu discretamente pelos fundos. Caminhou pelas mesmas ruas do dia anterior. Sabia exatamente o caminho até o barraco. Ao se aproximar, olhou ao redor e certificou-se de que ninguém o via. Deixou a sacola em frente à lona e saiu sem fazer barulho. Nos dias seguintes, repetiu o gesto. Às vezes deixava comida, outras vezes remédio ou roupas. Sempre no mesmo horário, sempre sem se identificar. Nenhuma palavra, nenhum bilhete, apenas cuidado. Henrique fazia tudo pessoalmente. Nunca pediu ajuda a ninguém. No restaurante não comentava nada, seguia sua rotina como sempre. Mas estava mais atento. O olhar firme de sempre agora carregava algo diferente. Os funcionários perceberam sua mudança, mas ninguém perguntava. Henrique não dava espaço para perguntas. Na cozinha, organizava os horários sem pressa. Os pedidos eram anotados com atenção, mas entre um prato e outro, seus olhos perdiam o foco por alguns segundos. Pensava em Naira, pensava em sua mãe, e lembrava com exatidão da época em que também foi ajudado por alguém. Uma lembrança específica vinha sempre. A primeira vez que recebeu um prato de comida sem ser humilhado. Não foi num restaurante, mas numa feira. Um senhor desconhecido apenas entregou e disse: "Coma devagar." Desde então, Henrique prometeu que um dia faria o mesmo. Naquela noite, Henrique voltou ao escritório mais tarde. Pegou a foto antiga de novo. Observou cada detalhe. O menino sujo, o cozinheiro de avental branco, os dois rindo como se tivessem vencido o mundo. Ele apertou a imagem entre os dedos, pensativo. Aquele gesto de Naira, aquela frase que ela disse, tudo aquilo desencadeava lembranças antigas. Ele já estivera naquela posição. Já pediu por comida. Já ouviu risadas, já foi ignorado. Mas também foi ajudado. E agora entendia que talvez fosse a hora de devolver. Deixou a foto sobre a mesa, respirou fundo e levantou-se. Ainda era cedo. O restaurante estava cheio, mas ele já sabia o que faria. Não precisava explicar para ninguém. Às vezes, a resposta mais forte que se pode dar é continuar agindo em silêncio. E o silêncio dele
Estava só começando. Henrique acordou mais cedo no dia seguinte. Preparou 2 marmitas na cozinha do restaurante antes da equipe chegar. Colocou arroz, carne, salada e uma porção de frutas. Separou também um chá em garrafa plástica e 2 pães frescos. Guardou tudo em uma sacola reforçada. Antes das 10 horas, saiu discretamente pelos fundos. Caminhou pelas mesmas ruas do dia anterior. Sabia exatamente o caminho até o barraco. Ao se aproximar, olhou ao redor e certificou-se de que ninguém o via. Deixou a sacola em frente à lona e saiu sem fazer barulho. Nos dias seguintes, repetiu o gesto. Às vezes deixava comida, outras vezes remédio ou roupas. Sempre no mesmo horário, sempre sem se identificar. Nenhuma palavra, nenhum bilhete, apenas cuidado. Henrique fazia tudo pessoalmente. Nunca pediu ajuda a ninguém. No restaurante, não comentava nada. Seguia sua rotina como sempre. Mas estava mais atento. O olhar firme de sempre e agora carregava algo diferente. Os funcionários perceberam sua mudança, mas ninguém perguntava. Henrique não dava espaço para perguntas. Na cozinha, organizava os horários sem pressa. Os pedidos eram anotados com atenção. Mas entre um prato e outro, seus olhos perdiam o foco por alguns segundos. Pensava em Naira, pensava em sua mãe, e lembrava com exatidão da época em que também foi ajudado por alguém. Uma lembrança específica vinha sempre. A primeira vez que recebeu um prato de comida sem ser humilhado. Não foi num restaurante, mas numa feira. Um senhor desconhecido apenas entregou e disse: "Coma devagar." Desde então, Henrique prometeu que um dia faria o mesmo. Naquela noite, Henrique voltou ao escritório mais tarde. Pegou a foto antiga de novo. Observou cada detalhe. O menino sujo. O cozinheiro de avental branco. Os dois rindo como se tivessem vencido o mundo. Henrique colocou a foto sobre a mesa e acendeu a luz do abajur. Ali, sozinho, escreveu um bilhete curto. "Se precisarem, estou ali na esquina." Dobrava o papel com cuidado, como se valesse mais do que dinheiro. Colocou dentro da sacola do dia seguinte. Era a primeira vez que se identificava. Mesmo assim, não colocou o nome. Na manhã seguinte, deixou a sacola no mesmo lugar de sempre. Quando voltou ao restaurante, não falou com ninguém. Atendeu clientes, organizou mesas, supervisionou o estoque. Mas por dentro, algo crescia em silêncio. A história emocionante da menina invisível não saía da cabeça dele. E naquela noite, antes de fechar, olhou para a rua por alguns segundos. Pensou em Naira. Pensou em Dona Selma. Pensou no que viria a seguir. Porque uma vez que você decide enxergar alguém, não dá mais para fingir que não viu. E Henrique não queria mais fechar os olhos. A rotina se manteve firme por dias. Toda manhã, antes do restaurante abrir, Henrique deixava uma sacola em frente ao barraco. Dentro havia sempre algo essencial. Comida, roupas limpas, uma caixinha de remédio, um bilhete simples. Nenhum nome, nenhum pedido. Apenas a frase: "Se precisarem, estou ali na esquina." Naira passou a esperar aquele momento. De dentro da lona, espiava a rua. Via quando a sacola aparecia e corria para pegá-la antes que alguém notasse. Dona Selma nunca questionou. Guardava os alimentos com cuidado, como quem entende que milagre não se explica. E os dois se alimentavam com dignidade. Henrique, por outro lado, mantinha tudo em silêncio. No restaurante, ninguém desconfiava de nada. Ele apenas trabalhava, organizava os pedidos, cumprimentava os clientes com seu jeito contido. Mas toda noite, ao fechar o caixa, já sabia o que prepararia para o dia seguinte. A história não pedia palco. Certa vez, a sacola trouxe um casaco pequeno. Estava frio e Naira tremia. Quando viu o casaco, abraçou como se fosse gente. Vestiu na mesma hora e correu para mostrar à mãe. Selma sorriu e disse: "Alguém aí fora está olhando para a gente." Não era mais apenas ajuda. Era cuidado real. No restaurante, Henrique começou a guardar sacolas extras. Deixava sempre uma pronta, no canto da despensa.
Às vezes alguém pedia comida na calçada e ele entregava, sem perguntas, sem explicações. A prateleira que antes guardava panos, agora guardava solidariedade. O silêncio virou rotina. Naira não falou mais com Henrique desde o dia do almoço, mas ela sentia sua presença em cada detalhe das sacolas. Era como se um laço invisível tivesse se formado, e mesmo sem trocarem palavras, havia reconhecimento. Um elo simples, mas forte. Um dia, a sacola veio com um par de meias. Estavam dobradas com capricho. Naira as entregou à mãe como quem traz um presente caro. "É para a senhora, mãe." Selma calçou com cuidado. Chorou baixinho olhando o chão. Não era pelas meias. Era pelo gesto, pela surpresa de ainda serem vistas. Henrique passou a observar de longe. Não se aproximava do barraco, mas conhecia cada movimento. Sabia o horário em que Naira saía para buscar água. Sabia quando Selma estendia a roupa. E sabia que, por mais simples que fosse a ajuda, estava fazendo diferença. A sacola nunca trouxe luxo, mas sempre tinha o que realmente importava. Isso era o bastante. Henrique não se sentia herói. Apenas estava pagando uma dívida que a vida deixou aberta. E se dependesse dele, não faltaria mais nada àquela menina. Naquela semana, ao dobrar mais um bilhete, sentiu vontade de mudar a rotina. Queria fazer mais. Já tinha alimentado o corpo. Talvez fosse hora de alimentar a esperança. E então escreveu algo diferente no papel. "Hoje quero convidar vocês para almoçar. Você e sua mãe. Sem troca. Só venham." Na manhã seguinte, Naira encontrou a sacola no mesmo lugar de sempre. Mas algo chamou a atenção. Um bilhete dobrado com mais cuidado que o habitual. Ela abriu com as mãos trêmulas e leu devagar em voz baixa. "Hoje quero convidar vocês para almoçar. Você e sua mãe. Sem troca. Só venham." O endereço do restaurante estava escrito à mão. Correu para dentro do barraco e mostrou o bilhete para Dona Selma, que leu 2 vezes antes de falar. Será que é sério? Naira apenas assentiu com os olhos cheios de esperança. A mãe procurou uma roupa limpa, passou um batom discreto e ajeitou os cabelos com as mãos. Às 13 horas em ponto, as duas atravessaram a rua de mãos dadas em silêncio. Henrique já as esperava de pé perto da entrada do restaurante. Assim que viu Naira e Selma, fez um gesto simples com a cabeça e abriu a porta. Não houve perguntas, nem cumprimentos longos, apenas o olhar direto e respeitoso. "Mesa 7, por favor", disse ao garçom. As duas se sentaram, sem saber exatamente o que esperar. Logo em seguida os pratos chegaram. Arroz com lentilha, frango assado, purê cremoso e uma desserte leve. Era comida simples, mas feita com esmero. Selma demorou a pegar o garfo. Naira já comia em silêncio. Henrique ficou observando à distância, sem interromper. Pela primeira vez, aquela mãe parecia respirar aliviada diante de um prato. Depois do almoço, Henrique se aproximou da mesa, ficou em pé por alguns segundos antes de falar. "Eu fui abandonado com 7 anos. Dormi na rua por meses. Um dia, um homem me deu comida e não perguntou nada. Só me deu. Por isso estou aqui." As palavras saíram com firmeza. Selma abaixou os olhos. Naira parou de mastigar. O silêncio que se formou depois da frase era pesado, mas cheio de significado. Henrique não esperava consolo nem elogio. Queria apenas contar a sua história, mostrar que entendia o que estavam vivendo. "Ninguém me deu nome, mas me deram força. Agora é a minha vez de devolver." E então se afastou. O garçom trouxe mais suco. Naira sorriu pela primeira vez durante o almoço. Selma olhava ao redor como quem não acreditava que aquilo era real. A sensação de ser bem recebida, sem cobrança, sem julgamento, mexia com ela. Era algo que ela não sentia havia muito tempo. Henrique os observava de longe, em silêncio. As outras mesas seguiam com suas refeições. Poucos prestavam atenção naquelas duas convidadas, mas para Henrique, aquele momento era mais importante do que qualquer pedido no balcão. Era como fechar um ciclo. Sentia que finalmente estava usando o restaurante para algo além de servir comida. Selma levantou-se devagar e foi até Henrique. "Obrigada", disse. Ele apenas assentiu. Naira o abraçou de leve, sem dizer nada. Henrique retribuiu o gesto com uma mão sobre a cabeça dela. Era pouco, mas carregado de tudo. As 3 vidas agora estavam ligadas.
Na saída, Henrique segurou a porta e falou calmamente. Amanhã quero falar com você, Selma. Tenho uma ideia que pode mudar as coisas. Ela apenas olhou de volta, sem entender muito bem. Mas sabia que algo novo estava prestes a acontecer. E dessa vez seria diferente. Na manhã seguinte, Selma voltou ao restaurante como combinado. Vestia uma roupa limpa do dia anterior. Henrique já havia deixado um avental separado sobre a bancada. Naira estava junto, segurando uma mochila nova com os cadernos dentro. As duas pareciam tensas, mas prontas. Naira ficou sentada num cantinho da cozinha, onde Henrique colocou uma mesinha com cadeira. Havia lápis de cor, apontador e uma garrafinha de água. Ela abriu o caderno e começou a desenhar. Enquanto isso, Selma se apresentava à equipe. Alguns foram receptivos, outros mais fechados, mas ninguém a destratou. Durante o turno, Selma errou algumas vezes. Quebrou um copo, trocou as ordens dos pedidos, esbarrou numa bandeja, pedia desculpas o tempo todo. Henrique apenas dizia, vai pegando o ritmo. Aquilo a acalmava. Ela percebia que não estava sendo testada, e sim acolhida. Aos poucos ganhava confiança. Na cozinha, Naira desenhava tudo o que via. Desenhou as panelas grandes, os garçons indo e voltando, as cozinheiras cortando legumes. E sempre incluía Henrique nas imagens, com um avental branco e um leve sorriso. O desenho era a sua forma de agradecer. Era o que ela podia entregar naquele momento. No fim do turno, Selma limpou a última bancada e respirou fundo. Estava exausta, mas com um brilho nos olhos que não aparecia há anos. Henrique passou por ela e disse apenas, boa estreia. Não havia exageros, nem aplausos, apenas reconhecimento verdadeiro. Aquilo bastava. Do lado de fora, Naira esperava sentada, com a mochila nos ombros. Quando a mãe apareceu, correu até ela. Você foi bem, disse a menina, abraçando-a. Selma sorriu como não fazia há anos. Na calçada, as duas se afastaram de mãos dadas. Não eram mais as mesmas que entraram ali dias atrás. Estavam voltando diferentes. Henrique ficou na porta observando. Não disse nada, mas por dentro sentia que havia feito a escolha certa. Não era caridade, era justiça. Sabia que recomeços não vêm prontos. Exigem paciência, confiança e espaço para falhar. E ele estava disposto a oferecer tudo isso. Era o mínimo. Ao entrar, viu o caderno de Naira sobre a mesa. Um desenho da cozinha, com uma mulher sorrindo e um homem de avental ao fundo. Henrique guardou o caderno com cuidado. Amanhã elas voltariam. E dessa vez seria o primeiro dia de uma nova rotina. Selma chegou cedo no primeiro dia oficial de trabalho. Vestia uma calça preta emprestada por uma das cozinheiras e uma camisa branca simples. Henrique já havia deixado um avental separado sobre a bancada. Naira estava junto, segurando uma mochila nova com os cadernos dentro. As duas pareciam tensas, mas prontas. Naira ficou sentada num cantinho da cozinha, onde Henrique colocou uma mesinha com cadeira. Havia lápis de cor, apontador e uma garrafinha de água. Ela abriu o caderno e começou a desenhar. Enquanto isso, Selma se apresentava à equipe. Alguns foram receptivos, outros mais fechados, mas ninguém a destratou. Durante o turno, Selma errou algumas vezes, quebrou um copo, trocou as ordens dos pedidos, esbarrou numa bandeja, pedia desculpas o tempo todo. Henrique apenas dizia, vai pegando o ritmo. Aquilo a acalmava. Ela percebia que não estava sendo testada, e sim acolhida. Aos poucos ganhava confiança. Na cozinha, Naira desenhava tudo o que via. Desenhou as panelas grandes, os garçons indo e voltando, as cozinheiras cortando legumes, e sempre incluía Henrique nas imagens, com um avental branco e um leve sorriso. O desenho era a sua forma de agradecer. Era o que ela podia entregar naquele momento. No fim do turno, Selma limpou a última bancada e respirou fundo. Estava exausta, mas com um brilho nos olhos que não aparecia há anos.
Henrique passou por ela e disse apenas, boa estreia. Não havia exageros nem aplausos, apenas reconhecimento verdadeiro. Aquilo bastava. Do lado de fora, Naira entregou um desenho dobrado nas mãos de Henrique. Disse, é a gente aqui dentro. No papel, havia 3 figuras, uma mulher, uma menina e um homem de avental, todos sorrindo. Henrique segurou o papel com firmeza e guardou no bolso. Não respondeu, apenas assentiu com os olhos, marejados. Na manhã seguinte, Naira chegou com o caderno novamente, mas dessa vez escreveu o nome dela na capa. Escola começa a semana que vem, avisou Henrique. Ela sorriu e continuou desenhando. O ambiente já não era estranho. A cozinha agora era também um lugar seguro, e ela sabia disso. Selma começou a decorar os nomes dos clientes. Aprendeu o tempo de preparo de cada prato. Errou menos no segundo dia. Ajudou a embalar pedidos e anotou 2 receitas com cuidado. Estava aprendendo rápido, apesar do medo. Henrique observava à distância e deixava ela crescer no próprio tempo. Aos poucos, os outros funcionários começaram a conversar com Selma. Uma delas ofereceu um par de tênis para Naira. Outra ensinou como dobrar panos de forma prática. As relações iam se formando sem pressa, mas com afeto. O ambiente mudava e o restaurante ganhava uma nova dinâmica. Na saída, enquanto trancava a porta, Henrique olhou para a prateleira vazia onde costumava deixar panos. Teve uma ideia. Pegou um papel e uma caneta. Amanhã, aquela prateleira teria um novo propósito. E seria um espaço que ninguém precisaria pedir para usar. Na 3ª semana, Naira começou as aulas na escola próxima ao restaurante. Henrique a levou pessoalmente, caminhando com ela até a porta. Entregou os documentos à secretaria e aguardou até ver a menina sentada em sala. Ao sair, não falou nada, mas o olhar mostrava orgulho. Pela primeira vez via futuro nos olhos dela. Selma agora caminhava firme entre as panelas. Não pedia mais desculpas o tempo todo. Aprendeu a cortar, organizar o estoque e limpar sem pressa. Henrique percebeu a mudança no modo como ela olhava o espaço. Já não era visitante, era parte da rotina. A postura dizia isso antes mesmo que ela falasse. No fim de um turno, Naira entrou no restaurante correndo com um papel dobrado nas mãos. Fiz para você, disse, entregando a Henrique. Era um desenho colorido com 3 figuras dentro de um coração. Uma mulher, uma menina e um homem de avental. Ele segurou o papel por alguns segundos, depois guardou no bolso sem dizer nada. No dia seguinte, Henrique chegou mais cedo e instalou uma prateleira próxima à porta. Limpou, ajeitou os itens e colou um bilhete com fita adesiva. Nele estava escrito: se tiver fome e vergonha de pedir, pegue aqui. Ninguém vai te julgar. Em cima da prateleira, colocou pães, frutas e sucos, tudo bem embalado. Ninguém comentou, mas todos perceberam. Alguns funcionários deixavam ali o que sobrava do almoço. Henrique reabastecia ao final do dia. A prateleira virou ponto fixo. Crianças da vizinhança passavam e pegavam algo sem precisar pedir. E tudo funcionava em silêncio. Respeito não se explicava, apenas se praticava. Naira olhava aquela prateleira com atenção. Isso é para quem era como eu, né? Disse um dia. Henrique apenas assentiu. Ela não chorava, mas seus olhos ficavam cheios. Sabia que aquilo era mais do que comida. Era o direito de existir sem humilhação. E ver outras crianças ali significava que a dor estava sendo dividida. Selma percebeu que Naira voltava da escola com mais ânimo. Chegava contando o que aprendeu, mostrava os cadernos, dizia o nome de colegas. Parece outra menina, comentou com Henrique enquanto organizavam os talheres. Não, parece quem ela sempre foi, mas agora pode mostrar, ele respondeu. A relação entre os 3 não tinha nome. Não era de pai, filha ou amiga. Era vínculo construído em silêncio, sem obrigações. Henrique nunca perguntou detalhes do passado delas. Selma também não fazia perguntas sobre o dele, mas havia algo firme entre eles. Confiança. E isso bastava para seguir. O restaurante também mudou. Os funcionários passaram a olhar diferente para quem chegava pedindo.
Não tratavam mais com pressa ou desconfiança. Ajudavam sem criar alarde. Henrique dizia apenas: quem entra aqui com fome, sai com dignidade. E aquilo virou regra silenciosa, respeitada por todos. No fim de tarde, Naira pegou um pedaço de papel e escreveu sozinha uma frase. Obrigada por ver a gente. Entregou a Henrique. Ele não respondeu, mas naquela noite, ao apagar as luzes do restaurante, colou o bilhete na parede da cozinha. Sem moldura, sem destaque, apenas colado, como parte da história que crescia ali. Era começo de tarde quando um menino pequeno entrou pela porta do restaurante. Tinha os olhos baixos e os pés descalços. Não disse nada, apenas caminhou direto até a prateleira. Pegou um pão e saiu correndo. Henrique observou tudo, mas não o impediu. Apenas continuou limpando o balcão com tranquilidade. Naira viu a cena e se aproximou de Henrique. Ele tem o mesmo olhar que eu tinha, sussurrou. Henrique olhou para ela e assentiu com o rosto sério. Não precisavam dizer mais nada. Ambos sabiam o que aquele gesto significava. A fome, o medo, a vergonha, estavam todas ali, no corpo do menino que correu. Depois daquele dia, mais crianças começaram a aparecer. Pegavam frutas, pedaços de bolo, às vezes um suco. Ninguém perguntava, ninguém repreendia. Era como se a cidade inteira estivesse aprendendo a respeitar o silêncio de quem precisa. Henrique mantinha a prateleira sempre abastecida, sem faltar um só dia. Na escola, Naira agora participava das atividades com confiança. Escrevia, desenhava, levantava a mão para responder. A professora elogiou seu desempenho e a escolheu para recitar um poema na apresentação do mês. Quando Naira soube, ficou nervosa, mas decidiu encarar. É sobre gratidão, disse a mãe, com os olhos brilhando. No dia da apresentação, o auditório da escola ficou cheio. Pais, professores, colegas, todos atentos. Naira subiu no palco com um papel nas mãos. Ajeitou o microfone e começou a ler. Sua voz tremia no início, mas logo ganhou firmeza. O poema falava sobre ser vista, sobre ser ajudada sem humilhação, sobre ser lembrada. Enquanto lia, Naira procurava alguém na plateia. Henrique estava no fundo da sala, encostado na parede. Quando o viu, ela sorriu no meio do verso. Henrique não levantou, não acenou, não se mexeu. Apenas juntou as mãos no colo e retribuiu o sorriso. Aquilo foi o bastante para ela continuar até o fim com confiança. Ao final da apresentação, Naira desceu do palco e correu até Henrique. Não disse nada, apenas o abraçou forte. Ele retribuiu com um tapinha nas costas. Você foi incrível, sussurrou. A menina sorriu sem conter a alegria. A emoção estava ali, simples, mas intensa. Todos os presentes sentiram. Na saída da escola, Naira ainda segurava o papel do poema com força. Vou guardar isso para sempre, disse. Henrique não respondeu. Caminhou ao lado dela e de Selma até o ponto de ônibus. Era como se tudo aquilo fosse a continuação natural do que começaram semanas atrás, agora com novas formas de expressão. Naquela noite, Henrique voltou ao restaurante e olhou a prateleira. Estava quase vazia. Reabasteceu com calma, limpou os pacotes e organizou os alimentos. Ao lado dos pães, colocou um novo bilhete escrito à mão. Aqui, ninguém precisa ter medo de sentir fome. Era uma forma de deixar claro que o gesto continuaria. Enquanto apagava as luzes, Henrique olhou pela janela e viu um grupo de crianças brincando na calçada. Algumas já conhecia, outras eram novas, mas o olhar de cada uma delas era o mesmo que um dia viu no espelho. E ele sabia que, enquanto pudesse, continuaria abrindo aquela porta. Sempre. Os meses passaram e muita coisa mudou. Selma já não morava mais no barraco coberto por lona. Com o salário do restaurante, conseguiu alugar um cômodo simples, mas digno. Naira agora tinha uma cama só dela, uma estante com livros e cadernos e luz elétrica para estudar à noite. As duas andavam com outro semblante. No restaurante, Selma já dominava a cozinha. Preparava caldos, montava pratos e até ajudava a treinar novos funcionários. Henrique a tratava como parte do time, sem distinção. Naira, depois das aulas, às vezes passava por lá para ajudar com pequenos recados. Outras vezes sentava com um caderno e continuava a desenhar. Certo dia, Naira apareceu segurando o boletim da escola. Todas as notas acima da média. Henrique leu sem dizer nada, mas os olhos entregavam o orgulho.
Entregou a ela um marcador de página com uma frase escrita: "Quem te olha por fora nunca imagina o que você carrega por dentro." Naira sorriu e o guardou com carinho. Naquela noite, enquanto fechava o restaurante, Henrique viu pela janela um menino se protegendo da chuva. Estava encolhido, com a camisa molhada grudada no corpo. Sem pensar duas vezes, pegou uma sacola com pães e frutas e atravessou a rua. Entregou sem dizer nada. Apenas olhou nos olhos do menino e voltou. De volta ao salão, foi até a prateleira e tirou o bilhete antigo. Pegou uma caneta e escreveu outro com letra firme. Aqui, ninguém precisa pedir licença para ser tratado com respeito. Colou o novo papel e arrumou os alimentos com cuidado. Não era um gesto de marketing, era uma continuidade do que ele acreditava. Selma chegou no dia seguinte e viu um novo bilhete. Ficou em silêncio por alguns segundos, depois sorriu. Naira também leu e disse: "Ficou bonito." A frase agora guiava o espaço como uma pequena promessa escrita à mão. Todos que entravam ali sabiam o que ela significava, mesmo sem perguntar. Henrique já não falava muito sobre o passado, mas bastava olhar a forma como tratava cada cliente para perceber que ele lembrava de tudo. Cada recusa, cada empurrão, cada gesto de indiferença que sofreu ficou marcado, e foi justamente isso que o tornou diferente. Ele sabia onde doía. Agora, quando via alguém passar fome, não via um estranho, via a si mesmo, em outro tempo. E por isso ajudava sem alarde. Naira crescia com esse exemplo. Aprendeu que bondade não precisa ser barulhenta, e que dar dignidade a alguém é um dos gestos mais incríveis que se pode ter. A história dela começou como a de muitos, invisível, conforme e esquecida. Mas alguém olhou, alguém parou, e foi isso que mudou tudo. Não foi o prato de comida, foi o respeito com que ele foi servido, a certeza de que ela não era menos do que ninguém. E isso ficou gravado. Na porta do restaurante, agora havia uma placa pequena com letras simples. Aqui, todos são vistos. Henrique não comentou com ninguém, mas quando Naira leu, entendeu. Era ali que tudo começou. E talvez era ali que outras histórias incríveis ainda estavam esperando para nascer. Quantas Nairas você já ignorou por aí? Quantas vezes passou por alguém conforme fingindo que não viu? Essa história não é sobre caridade, é sobre enxergar, sobre parar por um instante e entender que dignidade não se dá, se reconhece. Henrique não mudou o mundo, mas mudou o mundo de alguém. E isso já é mais do que a maioria faz. Agora me diz, o que você teria feito se visse aquela menina entrar no restaurante? Teria rido? Teria ficado em silêncio? Ou teria levantado da cadeira como ele fez? Deixa seu comentário aqui embaixo e me conta o que você pensa sobre isso. Você concorda com a atitude dele? Já viveu algo parecido? Quero muito saber. Se essa história tocou seu coração, se te fez pensar diferente, então não guarda só para você. Compartilha. Se inscreve no canal, ativa o sininho e continua acompanhando essas histórias reais, emocionantes, cheias de surpresa e humanidade. Porque às vezes, tudo o que alguém precisa é ser visto.